pessoal. Bom, hoje então a gente vai comentar sobre a minha leitura do diálogo Criton, de Platão. Vocês podem encontrar nessa compilação de diálogos que são reunidos de acordo com um certo critério de afinidade, digamos, de discurso, porque aqui tem a Apologia de Sócrates, o Criton e o Fédon, né? A Apologia de Sócrates a gente comentou no outro vídeo. Hoje vamos falar sobre o Criton e o Fédon a gente deixa para o outro vídeo. A afinidade é ainda a morte, né? A condenação de Sócrates. O Criton é ainda considerado um diálogo da juventude de Platão, né? Onde ele é muito influenciado pela figura de Sócrates. Bom, mas antes de entrar exatamente no diálogo, eu gostaria de comentar duas coisas. Eu percebo que os diálogos de Platão até o de hoje, né, que hoje nós lemos, a maioria lê, é deixado um pouco de lado os conceitos morais, digamos, né? Como se fosse uma relíquia, um pó que cobre, né, digamos, a parte mais teórica dos ensinamentos de Platão. A meu ver, eu diria que a parte moral, os conceitos morais, era aquilo que Platão tinha de mais precioso. Eu tenho essa intuição, não é baseado de nenhum livro que eu li, mas é uma intuição dos diálogos, dos próprios diálogos que eu li. Ele tinha essa convicção, digamos, dos conceitos morais, né? Da transmigração da alma, né? Do apego à justiça, né? à dignidade. E quando nós hoje em dia lemos os diálogos, a gente deixa meio que de lado esses conceitos. Na verdade, era aquilo que Platão queria passar. É claro que ele usa a figura de Sócrates nos diálogos de maturidade, de juventude, ele usa a forma própria do diálogo como forma de ensinamento prático, de como se deve desenvolver um debate, digamos, qual é a palavra? Um debate dialético, né? Mas a parte mais que lhe dá muita importância são esses conceitos morais. Bom, fechado parênteses, eu sempre digo as mesmas coisas, né? Mas enfim, é para enfatizar. O Criton, nós estamos no alvorecer do último dia da prisão de Sócrates. É manhã, bem de manhã, na prisão dele em Atenas, e vai um amigo dele que se chama Criton, exatamente, visitá-lo e vai propor uma fuga, né? Então, antes de comentar a história, ali nós que estamos lendo, né, a gente se pode colocar na situação. O que você faria, por exemplo, se você estivesse preso, né, injustamente, e viesse um amigo a dizer para você que ele tinha programado junto com outros amigos, seriam seus discípulos, né, uma fuga, né? Haviam já subornado o policial, o guarda que era ali, que eles chamavam de Sicofante, e que ele podia fugir, né? Aí o amigo, né, o Criton, tenta convencê-lo com dois argumentos. Porque assim,
primeiro tem a sua parte moral, que ele diz assim, olha, o que as pessoas diriam de nós, né, se por acaso a gente pudesse salvá-lo e a gente não o fez. Então, ele começa com essa desculpa, depois ele dá duas razões para a fuga, dizendo, bom, você, Sócrates, a primeira razão é aquela que diriam sobre eles, né, que os amigos, se não tentassem fazer fugir. E para ele pensar nos filhos, né? Ou se dissessem a você, olha, pense nos seus filhos também, né? Além da questão de você poder viver, pense nos seus filhos, porque você poderia educá-los, existe a possibilidade, se você fugir, de educá-los e não abandoná-los, digamos assim, já que você aceita a morte. Bom, o que você faria, né, nesse caso? Agora, o que Sócrates fez? Veja bem, aí que está a lição moral maravilhosa e grandiosa de Platão. Sócrates, ele está muito sereno, né? O Criton chega ali, ele está muito sereno, muito tranquilo. Ele propõe a fuga, ele explica o porquê da fuga. E Sócrates vira para ele e fala assim, olha, primeiro que a gente não deve dar muita bola para a opinião dos muitos, né? A opinião da maioria. E o Criton rebate dizendo, olha, temos sim que dar bola, porque a opinião da maioria, ou seja, as calúnias, fazem tantos males quanto os pequenos males, né? E o Sócrates diz, olha, eu não temo a opinião da maioria, né? Eu não estou nem aí para a opinião da maioria, mesmo que eles me ameacem de morte. Mesmo assim, eu não dou bola. Por quê? Na verdade, por quê? Primeiro motivo, eu respeito somente as opiniões das pessoas boas, né? Daquelas pessoas que levam em conta no seu dia a dia o certo e o errado, porque a grande maioria, na verdade, se você for dar conta, se você for levar em conta a opinião das pessoas, da maioria, a maioria, gente, ela não sabe nem distinguir o justo do injusto, não sabe distinguir o certo do errado. E por que eu vou dar trela à opinião dessas pessoas? Não, eu considero a opinião das pessoas boas, que eu sei que são pessoas retas, que são pessoas que distinguem o certo e o errado. Então, diz Sócrates, o importante, meu amigo, não é viver, né? O importante não é você viver, fugir para viver, mas o importante é viver bem, né? É um conceito muito caro aos cidadãos atenienses que tinham que consideravam conceitos de certo e de errado, de justiça. Então ele dizia, o importante não é viver bem. O que é viver bem? É viver é viver uma vida digna, né? É viver uma vida justa. Ele responde para Criton. Então aí ele fala assim, bom, aí ele diz assim, vamos analisar então as suas razões. Primeiro, descarta essa questão de você estar preocupado com a opinião das pessoas, porque, como eu já expliquei, é melhor você se ater às opiniões das pessoas honestas, justas, das pessoas boas. Segundo, é justo eu fugir, como você me oferece a oportunidade? Vamos analisar. Olha, é justo eu fugir sem o consentimento dos atenienses, né? Será que já que viver bem é viver com justiça, com dignidade, será que se eu fugir eu não vou cometer uma injustiça? Pensa bem.
E cometer injustiça não é belo e nem é bom. Cometer injustiça é... Você não deve cometer injustiça nem se você sofrer uma injustiça, como é o caso dele, né? Você deve se ater aos princípios do viver bem. Então, a injustiça, eu fugindo, será que eu não faria mal aos atenienses? Eu não estaria fazendo uma injustiça com os atenienses? Vamos analisar. Não seria uma injustiça com a pátria? Né? Por quê? Será que eu não estaria fazendo uma injustiça com as leis? Primeiramente com as leis. Por quê? Porque foram as leis que deram a vida aos meus pais, que depois tive o privilégio de nascer. Foram as leis que permitiam os meus pais esposarem, né? Deram a vida aos meus pais? Não. Permitiram que eles se esposassem, né? Permitiram que também ele, Sócrates, se esposasse. E que foram as leis que o educaram, né? Que o modelou como homem, né? Então, como posso, um cidadão, como ele pode, né? Cometer uma injustiça com essas leis, que foram as leis da cidade, né, do país, que esteve sempre junto com ele, né, que sempre o ajudou. Então, é uma injustiça que não posso cometer com as leis, né, com as boas leis, digamos, né? Porque o cidadão virtuoso, ele pauta a sua vida pela justiça, né? Com a justiça, com as boas leis. Então, não posso cometer o ridículo de fugir, porque eu estaria cometendo uma injustiça, primeiro com os atenienses, sem o consentimento, e com as leis que esteve sempre ali. E ele fala, bem, as leis sempre me permitiram o exílio, né? As leis sempre me permitiram viver não aqui e acolá. E eu não fiz até hoje, por que eu devo fazê-lo agora, né? Com relação aos amigos, ele diz assim, olha, com relação aos amigos, eu também cometeria uma injustiça. Por quê? Porque eu os colocaria em perigo se eu fugisse. Qual perigo? De serem enviados ao exílio? Deles perderem os direitos civis? Não posso. Agora, e vou fugir para onde? Diz Sócrates, né? Porque existiam algumas cidades que ele poderia fugir. Ele diz assim, fugiria para Tebas, né? Fugiria para Megara, mas ele diz, não, ali eu não posso, porque ali eu seria como um inimigo, porque são cidades que são bem governadas, que pautam o governo de acordo com a boa temperança, com a justiça na medida do possível. E ali eu seria um subversivo das leis, né? Eu seria uma figura indecorosa para eles. Não posso. Fugir para onde? Para Tessália, né? A Tessália, onde reina a confusão, a imoralidade. O que eu faria ali? Eu teria que estar junto com homens com reputação duvidosa, né? Eu teria que abaixar a cabeça para isso, e isso me acabaria que eu indiretamente subverteria os meus discursos sobre a dignidade, sobre a justiça e a moralidade. Não, não posso. Então, Sócrates enfatiza muito, né, nesse diálogo, essa questão que nós não devemos atacar-se à vida, né, fugindo das leis, atacar-se à vida fugindo da justiça. A vida, ela deve ser vivida, mas vivida bem, né?
Então, a premissa que ele vai atacar é a dos filhos, porque Criton dizia, mas pense nos filhos, né? Lá você vai poder educá-los em vez de abandoná-los. Diz ele, bom, educar os meus filhos aonde? Primeiro que em Tebas e Megara, ou Megara, não posso, porque seria um cidadão indecoroso e também os filhos. Aonde? Em Tessália, mas ali onde reina a imoralidade, eu tornaria os meus filhos estrangeiros na própria pátria. Isso não é um bem. Seria melhor então eu levá-los, né, para Tessália, para eles se tornarem estrangeiros da própria pátria, ou seria melhor deixar em Atenas, onde eles seriam melhor educados? Então, concluindo, veja que beleza, que maravilhoso a desconstrução de um discurso, né? Esse é o outro, outra camada dos diálogos de Platão, a desconstrução do discurso de teses, digamos, de premissas, né? Ele desconstruiu as duas premissas que o Criton achava que eram fortes, né? Que é pensar na opinião dos outros, né? E para os amigos seriam bem, porque eles fizeram uma coisa que deveria ser feita para com ele. E os filhos, pensar nos filhos. Ele desconstruiu de uma forma brilhante, de uma forma moral, todos as premissas de Criton. E para o final ele diz assim, olha, eu não posso fugir, não posso, porque eu estaria indo contra tudo aquilo com o qual eu acreditei até agora, com tudo aquilo que eu defendi, que é a dignidade, que é a justiça, que é a moral, não posso. Por quê? Porque eu cometeria injustiça, né? Veja que o núcleo do diálogo do Criton é a justiça, né? A justiça para com a pátria, justiça para com as leis. Mas não é essa forma, uma forma justiça, assim, cometer injustiça de uma forma muito superficial. O conteúdo mesmo, né? Quando ele fala de injustiça com as leis, é porque ele vive as leis da cidade como uma forma de proteção mesmo, né? De cuidar das pessoas. Então ele dizia, eu não posso, porque eu estaria cometendo uma injustiça com as leis das cidades e com as leis do Hades, porque ele não seria nem bem-vindo ao Hades, porque ele estaria se maquiando de injustiça, né? de não dignidade, ele seria indigno de habitar o Hades. Então, ele usa uma imagem bela, ele falou assim, olha, eu sigo a minha razão, porque não esqueçam vocês que lá no começo ele está dizendo que ele segue a razão dele, né? Ele não segue a opinião dos outros, a maledicência, né? As calúnias, ele segue a razão, e com a razão ele desconstrói o diálogo do Criton, apesar de ser seu amigo, apesar de querer muito bem a ele prefere manter-se limpo, manter-se digno de tudo aquilo que ele pensava e de tudo aquilo que ele acreditava. Então, ele diz assim, eu sigo a razão como aqueles seguidores do culto dos corimbancos, né? Corimbancos é aqueles flautistas que tocavam um tambor e as pessoas seguiam como que enfeitiçadas, né? Sem pensar, seguiam os corimbancos do culto da deusa Cibele. Então, ele, como aqueles seguidores, né, do corimbanco, ele segue a razão dele da mesma forma, sem pensar, assim, indo. Então, o belo do diálogo
do Criton, em todos os diálogos de Platão, é o conteúdo moral mesmo, que ele quer enfatizar, Platão quer enfatizar isso, e a gente deixa um pouco de lado, hoje em dia, na leitura dos textos de Platão. Além da beleza próprio da escrita de Platão, porque veja, construir esse diálogo é uma coisa maravilhosa, é de uma beleza artística assim imponderável. E a questão de como tratar um diálogo, um discurso dialético. Veja, há premissas e você constrói com a razão, né, baseado na razão, né, não na emoção, todas as premissas. E isso, o Criton é um belo exemplo de como você desconstruir um discurso. Tá? Bom, é isso que eu tinha que falar sobre o Criton. A gente vai falar na próxima vez sobre o Fédon, também um diálogo muito bonito, que esse diálogo aqui é a manhãzinha que ele vai ser morto. E o Fédon é já o momento da morte, realmente, quando ele deve beber a cicuta. Então, é só isso, meus amigos, por enquanto. Leiam, que é uma coisa absolutamente maravilhosa. Então, o Criton. Tchau!